Portugal hoje então deslocou-se a Baku para defrontar o Azerbaijão, a contar para a qualificação do Qatar 2022. Hoje a seleção entrou em campo de uma forma muito personalizada, uma seleção sem Cristiano Ronaldo, mas uma seleção que hoje definiu muito bem aquilo que queria fazer dentro das quatro linhas. Eu fui muito crítico sobre a forma da seleção se apresentar em jogos anteriores, então principalmente o jogo contra o Qatar amigável deixou-me mesmo num estado confuso, até porque pareceu-me que os jogadores dentro de campo não estavam definidos, não tinham uma identidade, e muita confusão nas dinâmicas, nas rotinas ofensivas, e em nada era uma seleção clarificada. E isto é mais uma prova de como o futebol tem que ser avaliado no momento, num contexto atual, sobre aquilo que esta seleção é capaz de fazer em Baku frente ao Azerbaijão, da mesma forma que outras seleções lá foram, como a Sérvia, e acaba por ganhar 2-1 e marca o segundo golo nos últimos minutos, no mesmo campo onde a seleção ganha por 3-0. Mas essa confusão tática e também em termos de dinâmicas ofensivas, rotinas e o próprio posicionamento dentro das quatro linhas, e aquilo andava muito baseado num 4-4-2 losango, mas depois a movimentação dos extremos às vezes parecia que estavam a jogar num 4-3-3, muita confusão, mas hoje foi realmente uma seleção bastante diferente, e não é só pelo resultado, porque normalmente nós no futebol olhamos para o resultado, 3-0 fora, a seleção jogou bem. Não, independentemente do resultado, eu acho que esta seleção foi muito mais definida daquilo que conseguiu fazer com bola, e sem bola, logo nos minutos iniciais. Foi uma seleção que teve como estratégia para este jogo subir as linhas, pressionar muito alto, mas pressionar de uma forma agressiva. A seleção começou com Rui Patrício, Cancelo na direita, Pepe Ruban Dias e o Rafa Guerreiro na esquerda. Depois um trio no meio campo perfeitamente definido por tudo aquilo que tinha que fazer no corredor central para que a seleção tivesse a posse de bola e em condições. E então com o Palhinha a fazer o médio, era o médio que fazia o equilíbrio naquele meio campo, e depois à frente Bruno Fernandes e João Moutinho. E aqui há uma grande diferença, que é quando a seleção tem um meio campo no corredor central com três jogadores com características diferentes entre si. Eu acho que a seleção cria muito mais equilíbrio do que, por exemplo, juntar no meio campo, no corredor central, Bruno Fernandes e Bernardo Silva. Acho que não funciona. Continuo a ter a minha opinião. Para mim, o melhor lugar para Bernardo Silva é na direita, até porque ele tem uma grande capacidade de dar largura à frente de ataque da seleção, e consegue fazer os movimentos que ele mais gosta, que é partir do corredor do lado direito a vir para dentro. E também tinha dito que Bernardo na direita com Cancelo, aquilo funcionava às mil maravilhas. Na esquerda então tivemos o Diogo Jota, e no meio André Silva, que vem a substituir aquela posição de Cristiano Ronaldo. Muitos dizem que a seleção joga bem melhor do que sem o Cristiano Ronaldo, e eu não concordo com isso, não concordo muito. Eu acho que aquilo que define a seleção é a qualidade que o jogador tem em determinado lugar, em que ele, ao se encaixar nessa posição, claramente que vai aumentar a sua qualidade tática. Isto quer dizer o quê? Numa seleção nacional, quando um selecionador recebe os melhores jogadores do seu país, não parece que o selecionador está lá como um papel de ensinar. Tá? Eu acho que o selecionador orienta e não ensina. E às vezes é mais fácil pegar numa seleção que não tem treino, não tem tempo para treino, e às vezes basta colocar jogadores certos nas posições certas, diferenciados dos três setores em termos de qualidade, e isso depois vai encaixar e vai fazer com que a seleção tenha sim uma identidade. E essa identidade que eu falo tem muito a ver com as dinâmicas ofensivas que a seleção tem a partir da sua estrutura tática. Hoje a seleção jogou num 4-3-3 frente a uma seleção da Bielorrússia que apresentava um 3-4-3, mas era praticamente
um 5-4-1 ou um 5-3-2, em que no início da partida o ponta fixava-se e o segundo homem baixava no 6, no Palhinha. Depois com o tempo isso foi-se dissolvendo e a seleção do Azerbaijão, que não tem qualidade para superiorizar esta seleção portuguesa, depois perde esses comportamentos e então a seleção vai defender muito num 5-4-1 ou num 5-3-2 e por isso a necessidade não foi uma necessidade, mas foi uma forma de substituir o Palhinha para o Ruben Neves, até que Portugal estava mais na construção do que propriamente no equilíbrio. E então essa definição, eu ia falar na definição e na identidade que a seleção teve hoje, e muitos falam que a seleção joga bem melhor sem Cristiano Ronaldo. Eu não concordo, até porque minuto 62, 63... eu não posso colocar aqui as imagens. Há um deslocamento de André Silva que vem quase à linha do meio campo buscar a bola. Ronaldo também faz isso. Eu acho que esta seleção, quando tem um meio campo muito forte, com jogadores diferenciados, Palhinha, Moutinho e Bruno Fernandes, eu acho que esta seleção fica muito mais segura, muito mais coesa. E a qualidade individual do jogador da seleção se superiorizou, até porque a Bielorrússia apenas tinha 2 no meio campo, e então Portugal conseguiu a partir daí criar a sua identidade. E que identidade é essa? A identidade parte muito da forma de como a seleção se movimenta dentro das 4 linhas, através do modelo de jogo do engenheiro, porque se uma vez estou muito confuso, outras vezes estou mais clarificado. E é essa forma da seleção jogar, essa dinâmica que a seleção tem, hoje foi muito mais definida, até porque eu considero que os jogadores certos, nas posições certas, acho que esta seleção tem muito mais para crescer. Linha de 4 bem definida da nossa seleção, meio campo a 3, com Palhinha, era o vértice do triângulo, a base com Moutinho e Bruno Fernandes. Isto depois poderia sofrer alterações, porque vai sempre ser construída através de dinâmicas, porque muitas vezes o triângulo até podia rodar e Bruno Fernandes ficar à frente como vértice, à procura do jogo entre linhas. Portanto, quando a seleção tem 3 jogadores diferentes, mas cada um ligado àquilo que tem que fazer, esta seleção é muito mais forte do que, por exemplo, injetares no corredor central 2 jogadores como Danilo e William Carvalho e à frente Bruno Fernandes, ou então colocar Bruno Fernandes, Bernardo Silva e atrás Ruben Neves ou Palhinha. Eu acho que a seleção não cresce a partir daí. E por isso é que, para mim, com Cristiano Ronaldo ou sem Cristiano Ronaldo, eu acho que esta identidade tem que estar muito bem definida. Na perspectiva que os laterais subiam, o Jota encostava-se um pouco mais dentro, e o Bernardo também, quando o Cancelo subia. Vi na primeira parte o Palhinha a fazer linha de 3, em que não havia essa necessidade, até porque Palhinha não é um jogador que faça uma boa linha de 3, e Ruben Neves já faz. E depois isto estava muito bem definido quando o corredor central ficava mais vazio, para que os jogadores da seleção portuguesa conseguissem receber a bola em condições, até porque a Bielorrússia também não fazia essa pressão muito identificada. Praticamente isto era dividido entre 3 jogadores no sentido vertical, e que depois, claro, em termos de largura, faziam as movimentações sempre a dar uma linha de passe. Eu falei Bielorrússia, mas enganei-me, peço desculpa, Azerbaijão, tá? Peço desculpa, Azerbaijão. E então também, através da largura, havia esta disponibilidade de criar linhas de passe para que a seleção conseguisse ter bola em condições. O que é que define esta seleção? Quando a bola sai, ou quando a bola sai do corredor central e entra no corredor lateral, eu acho que a grande vantagem de ter este meio campo a 3, até porque os jogadores são diferenciados entre si, é o momento em que Palhinha sai daqui da zona, a seleção depois bascula um pouco, pode haver a disponibilidade do lateral direito fechar um pouco dentro, em que hoje não pareceu que isso acontecesse, mas depois onde Bruno Fernandes iria aparecer, João Moutinho é um dos jogadores mais inteligentes do meio campo. João Moutinho consegue ir para zonas diferenciadas, com muita inteligência, mas que nunca irá ferir o posicionamento de Bruno Fernandes. E isso é muito importante, do que, por exemplo, nós temos Bruno Fernandes, um jogador muito móvel, e, por exemplo, um Bernardo no corredor central. E aí a definição está muito melhor.
Na perspectiva de que a dinâmica, quando o lateral esquerdo tinha bola, neste caso o Rafa Guerreiro, quem dava largura era constantemente Diogo Jota abria no corredor, o André Silva depois fazia aqui a tal basculação, o Bernardo vinha um pouco mais dentro, e isto iria funcionar sempre com o espaçamento de Bruno Fernandes, em que quando ele tinha o jogo fechado, havia sempre uma capacidade de ligar para o corredor contrário, em que aqui Cancelo podia subir, ou seja, há uma identidade que quando os laterais sobem, os extremos estão dentro, e isso é notório, ou então na possibilidade de Cancelo estar um pouco mais atrás, e quando se muda o corredor à bola, Cancelo recebe bola, e depois era Bernardo Silva que dava a largura à frente de ataque da seleção, mais à direita. Isto sim está muito bem identificado em termos de dinâmicas dos corredores. O que é que aconteceu também na nossa seleção? André Silva, que é o jogador mais referenciado, também tinha uma boa capacidade de descer linhas, e praticamente era Pep ou Ruben Dias que esticavam o jogo nas costas para depois a entrada de Bruno Fernandes. Já o lance da primeira parte, em que Bruno até remata por cima, mas também há essa necessidade de criar o engodo no corredor central e a bola ser projetada nas costas da linha defensiva. Aqui depois havia sempre o equilíbrio dos dois médios. Havia o equilíbrio do Palhinha e depois havia o equilíbrio também de Moutinho. Coisas diferentes, até porque na segunda parte entrou o Ruben Neves e teve uma maior construção a partir do primeiro terço. De realçar que a seleção do Azerbaijão pouco ou nada incomodou Rui Patrício. E depois está definido, porque imaginem, o Bernardo tem bola. Quando o Bernardo tem bola, Cancelo é um jogador incrível, fez um jogo incrível, em que o Cancelo consegue diferenciar os timings em que Bernardo tem bola, na perspectiva de soltar a bola. Cancelo ou faz a sobreposição para o corredor interior, ou então linha de passe para fazer com que Bernardo venha dentro, e também vi em muitas situações o Bruno Fernandes depois a fazer a troca posicional com o Bernardo Silva. Isto quer dizer o quê? Mesmo a seleção jogando num 4-3-3, e às vezes nós temos, eu tenho a mania de dizer que o 4-3-3 é uma estrutura cansada, é a estrutura mais fácil de ser trabalhada, até porque tens todos os jogadores em todos os setores do campo e dividido pelas 3 zonas do campo, 2 corredores laterais e o corredor central. Mas esta formação 4-3-3, com estes comportamentos que a seleção tem tudo para que a nossa seleção seja muito mais forte. O que é que pode diferenciar esta seleção neste 4-3-3 com Cristiano ou sem Cristiano? O que é que pode diferenciar? Que é a mudança da mentalidade, é a estratégia para jogo e é a forma de como o engenheiro quer a seleção a jogar nesta qualificação e também para o Qatar. E lá está, são as duas faces da moeda que eu não consigo perceber muito bem esta seleção, porque contra seleções mais fortes nós descemos as linhas, contra seleções mais fracas nós subimos as linhas, e eu acho que Portugal deveria ter uma só identidade e estar muito bem definida. O jogo sem bola, quando os centrais abriam, eles tinham uma linha de 3 centrais, e era fácil a identificação do Jota e do Bernardo, e depois o André Silva. Portanto, o Diogo Jota, o Bernardo e o André Silva, aqui tem uma capacidade de entupir o primeiro terço da seleção do Azerbaijão, e depois a grande vantagem é ter sempre o meio campo a 3. Tá? É a vantagem desta estrutura, é ter o meio campo a 3 e na frente 3 jogadores definidos nos 3 corredores. A seleção sobe as linhas, portanto, linha de 4 bem junto da linha de meio campo, e depois o que é que vai diferenciar? Vai diferenciar que Moutinho e Bruno Fernandes hoje trouxeram essa agressividade sem bola, e então a seleção definiu-se a partir deste momento. Mesmo com uma linha 3, mesmo com esta linha 3 que o Azerbaijão pudesse ter colocado, e então fizesse subir os laterais, fácil para Rafa Guerreiro e o Cancelo encostar, reduzir o espaço e ser uma equipa muito agressiva, não dando qualquer hipótese ao Azerbaijão. De realçar que o Azerbaijão depois injetava aqui 3 e aqui joga numa situação quase 3-3, até porque no meio campo
apenas 2 jogadores, e era aqui que João Moutinho e Bruno Fernandes faziam uma pressão muito agressiva. Claro que este é o ponta fixa-se aqui perto dos centrais, mas os centrais podem abrir um bocadito, e então o médio defensivo está sempre a cobrir esta zona, mas quando o Azerbaijão está a querer sair jogar, os extremos também não ficam aqui, os extremos têm uma tendência de descer, e se a seleção for muito agressiva consegue recuperar a bola, e isso foi também o que diferenciou hoje frente ao Azerbaijão. Eu gostei da seleção, uma cara lavada em relação aos últimos jogos, e principalmente àquele jogo frente ao Qatar, e em termos individuais não há como ter uma nota negativa, até porque acho que todos os jogadores desempenharam o papel dentro da sua função e com um bom desempenho, e por isso acho que neste conjunto todo a seleção imperou frente ao Azerbaijão, não deu qualquer hipótese à equipa do Azerbaijão. Eu acho que saiu escasso este resultado. Só para acabar, acabou há pouco tempo o jogo da Irlanda em Dublin, frente à Sérvia, e a Irlanda empata com a Sérvia, o que faz com que Portugal esteja líder isolado com 13 pontos, seguido depois da Sérvia com 11 pontos. De recordar que Portugal vai receber na última jornada a equipa sérvia em Portugal. Por isso estamos no bom caminho. Desejo que esta seleção esteja assim, com esta identidade muito melhor definida, com um meio campo diferenciado, mas sempre com Cristiano Ronaldo. Espero que vocês tenham gostado da minha análise. Voltamos este fim de semana com análises à Liga Bwin.